Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje aqui a gente está com mais um estudo a respeito de O Grande Mandamento. Mas antes disso, eu peço que vocês dêem like, comenta aí o que vocês estão achando do estudo. Se você ainda não baixou o seu livro, As Parábolas de Yeshua no Contexto de Israel, aproveita aí, o link está na descrição, baixa aí para você. E por que a gente vai falar desse assunto hoje? Eu já tenho um estudo falando do Grande Mandamento, onde eu conto a história do Rabino Hillel, e mostro esse livro lá em hebraico, mas eu estava acompanhando uma discussão sobre esse tema e eu percebi que algumas pessoas ainda acreditam que Yeshua criou 2 novos mandamentos. Então, assim, não criou. Yeshua está citando 2 livros da Torá, né? Esse tema está lá em Mateus 22, entre o versículo 36 e 40. E quando Yeshua fala que o primeiro grande mandamento é amar o Eterno, Yeshua está citando o livro de Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 5. Isso está lá nesse livro. Quando Yeshua cita o segundo grande mandamento, Yeshua está citando o livro de Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 18, que ele manda amar o próximo. E ele fala, eu sou o Eterno, o Senhor teu Deus. Isso também é um segundo livro citado lá da Torá. Então, assim, Yeshua estava repetindo os estudos. Porém, o que a gente tem que entender? Por que existe essa concepção de que Yeshua está criando 2 grandes mandamentos? Ele não está. Essa concepção é porque em 98, depois de Yeshua, na igreja de Antioquia, já estava havendo um racha ali, tá? Provocado por quem? Por Inácio de Antioquia, né? O conhecido Santo Inácio. E se você dá uma olhada no livro de Pedro ali, você vê que Pedro ele já fala a respeito disso, que ele fala que virão falsos profetas, que eles entrarão ali sorrateiramente, e muita gente acha que Pedro está falando de coisas futuras, claro, coincide com coisas futuras, mas Pedro está falando sobre esse racha, porque Pedro foi o fundador da igreja de Antioquia, entendeu? E o Inácio, ele só esperou o Simeão, primo de Yeshua, morrer para poder criar esse racha. E com esse racha, ele separou a interação da comunidade judaica que cria Yeshua com as pessoas. É nessa época aí que vai surgir o termo cristão, né, que vem do grego. Então, assim, ele fez questão de desligar Jesus, né, de qualquer ligação com o hebraico, entendeu? Que eles viviam naquela época. As pessoas viviam em sinagoga. Tanto os que criam Yeshua como os que não criam. Eles viviam em sinagogas e dividindo os estudos ali que Yeshua deixou do judaísmo de Yeshua, o judaísmo de Jesus. Tá? Então é nesse contexto. Então por isso que as pessoas desvincularam e hoje as pessoas não teve acesso a esse conhecimento e passam a acreditar que foi 2 mandamentos criados, quando na verdade está lá na Torá citado, né? Agora, claro, as pessoas, os pastores, eles não têm culpa, porque foi dessa forma que foi ensinado a eles, né? A gente não tem acesso a todas as informações, mas estamos aqui para poder fazer essa correção. E também eu quero citar o seguinte, existe um manuscrito que ele é datado de antes de Yeshua, entendeu? É um manuscrito conhecido como o Testamento dos Patriarcas, fazendo referência a cada um dos filhos de Jacó, ali de Israel, que deu origem a cada uma das tribos, né? É o testamento de cada um deles. Antes de morrer, cada um deixou escrito, tá? Isso está datado, antes de Yeshua vir à Terra, tá? E nesse manuscrito, no livro de Issacar, que é um dos filhos de Jacó, que gerou a tribo de Issacar, ele cita no capítulo 5, no versículo 2 do livro de Issacar, ele fala como ele mesmo cumpriu o mandamento de amar o Eterno e como ele amou as outras pessoas. No capítulo 7, do versículo 6 de Issacar, eu vou mostrar aí para vocês, vai estar escrito o seguinte: eu agi com devoção e verdade em todos os meus dias. Amei o Eterno com toda a minha força. Do mesmo modo, amei todos os homens como se fossem meus próprios filhos. O que aqui eu quero citar para vocês?
Quando eu trago essa informação, é para que vocês tenham a certeza de que, primeiro, existem livros e manuscritos que vocês não conhecem, e a prova de que estavam tentando desvincular Yeshua dos israelitas que creram em Yeshua. Tá? Essa foi uma prática que aconteceu. A igreja, quando ela surgiu ali, né, após o que eu citei ali, houve essa separação e a nossa luta é resgatar esses conhecimentos. Nós precisamos desses conhecimentos. Né? Não é justo que a gente tenha só parte do conhecimento. Outro grande pensador que viveu na época ali de Yeshua, ele conviveu com Yeshua. Porque ele nasceu 25 anos antes de Yeshua vir à Terra e ele morreu 50 anos depois de Yeshua 50 anos depois de Yeshua, né? Da data de que conta antes e depois de Cristo. E esse grande pensador é conhecido como Filo de Alexandria. Ele era judeu. E ele fala que o homem deveria amar o Eterno e amar as pessoas. Isso está lá no Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Né? É uma discussão que ele fala ali dos 10 mandamentos, onde ele fala que tem pessoas que conseguem se devotar, né, para o Eterno, mas não se devota às pessoas, não ama as pessoas. E como tem pessoas que amam as outras, se dedicam a esse trabalho, mas esquecem de amar o Eterno. E ele fala que essas pessoas chegaram à metade do caminho, que cada um precisa cumprir a outra parte. Então, o Filo de Alexandria, né, conviveu ali com Yeshua, é mais um tema. E com isso, a gente vê que, na verdade, Yeshua ele só estava usando citações que eram comuns na época. Né? E uma grande discussão também é que quando Yeshua faz essa citação, as pessoas entendem que ele estava anulando a Torá, porque agora ele criou só 2 mandamentos, e não é isso que ele fala. Ele fala o seguinte: desses 2 mandamentos dependem a Torá e os profetas. Na verdade, ele está falando que esses 2 mandamentos são as bases para que exista todos os outros da Torá e todos os ensinamentos do profeta, e não anular. Eles são os 2 pilares. Como eu conto isso na história de Lê aí, que ficou aparecendo para vocês aí. Você também clica aí e estuda. Então, o estudo de hoje é que eu queria que vocês conhecessem a respeito desse manuscrito de Issachar. Né? Ele existe em algumas versões em inglês. E espero que vocês tenham gostado. E shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.